redação do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que isso significa mais ou menos? É um tema que trabalhava bastante com os algoritmos que a internet utiliza com o uso diário das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa tem uma opinião específica de um determinado assunto, ela vai acabar vendo muito mais conteúdo daquela opinião do que do resto das pessoas, do que a opinião contrária. Porque o Facebook, o Twitter, o Instagram, as redes sociais, a internet no geral, analisa o que você faz, o que você gosta, o que você curte, e mostra pra você o que ela acha que é mais relevante, assim, o que ela acha que você vai gostar mais, o que é mais agradável. Ou melhor, o que você vai consumir mais. Bom, eu vou começar lendo a introdução, lembrando que eu vou lendo e parando pra soltar algumas dicas do que eu usei, algumas táticas que eu posso mostrar pra vocês no meio do texto. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Então, nessas primeiras duas frases da introdução, eu introduzi um exemplo, uma citação, uma referência de um livro para abordar o tema da redação. Até aí eu só falei do livro e da referência, mas você percebe que já tem um enfoque direcionado para a proposta. Já tem um enfoque direcionado à manipulação, ao controle, à alteração de notícias e conteúdos. Então isso, o avaliador já percebe que você está caminhando em direção do tema e para construir a sua argumentação. Além disso, eu gosto de ressaltar que nessas citações é muito legal você colocar coisas específicas sobre a obra, o filme, a série que você está citando. Por exemplo, eu falei de Winston, o personagem principal. O Ministério da Verdade, o Partido, são nomes que são específicos do universo da obra 1984 e que mostram que você realmente leu e estava envolvido com essa referência que você citou. Agora a gente vai caminhar para a transição para o tema da redação e para sua tese. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Nessa única frase, eu transitei para a apresentação do tema real da redação e já falei a minha tese. Uma coisa marcante nessa transição é o conectivo. Eu gosto muito de usar o conectivo fora da ficção, porque você faz o contraste entre a ficção da obra que você citou e a realidade do problema que você está abordando. Além disso, a minha tese é composta por dois núcleos, eu gosto de chamar de dois núcleos, porque eu falo que é bom colocar dois fatores, dois núcleos na sua tese para desenvolver dois parágrafos, um parágrafo de cada núcleo. Nessa redação, os meus dois núcleos eram a restrição de informações disponíveis, que os algoritmos faziam, e a influência comportamental do público. E, no caso, esses dois núcleos são uma relação de causa-consequência, porque a restrição de informações causa a manipulação e a influência do público. No meu segundo parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver o meu primeiro núcleo, que era a restrição de informações. Então vocês vão perceber, vai ficar mais claro, que eu vou abordar só esse tema, só esse problema nesse primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então eu citei mais uma referência, dessa vez uma referência de filósofo Zygmunt Bauman, para dar força para o meu argumento de que isso é um problema real. Zygmunt Bauman já dizia que a internet é um espaço de liberdade ilusória, em que as pessoas acham que tem liberdade para ver tudo e fazerem tudo, e tem muita informação, é tudo muito bom, mas não percebem que isso pode ser uma ilusão quando a própria internet controla o que a gente está vendo e mostra só o que é mais atrativo. Detalhe, eu usei Bauman, mas não tive que falar de modernidade líquida. É legal você pesquisar outras teorias de filósofos famosos para não precisar citar teorias que todo mundo já cita. Eu tinha certeza quando eu li o tema que muita gente ia citar a modernidade líquida de Bauman nessa redação. Mas eu pensei, não preciso descartar o filósofo só porque muita gente já vai citar. Você pode citar uma teoria diferente para se destacar. Mesmo assim, não tem nenhum problema se você usasse a modernidade líquida, não estaria errado. É só uma dica para você fazer uma coisa diferente, fora do padrão. Então, no segundo parágrafo de desenvolvimento, meu terceiro parágrafo do texto, eu vou falar da consequência disso, que é meu segundo núcleo da tese. Vocês vão perceber que vai ficar uma relação muito explícita de causa e consequência, porque vocês vão perceber que o conectivo que eu vou usar já dá a relação de que o terceiro parágrafo é a consequência do segundo parágrafo. Então agora, nesse parágrafo, eu vou desenvolver a influência comportamental do público. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética.
Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Nessa primeira frase do parágrafo eu já explicito como é o problema da manipulação, o que é essa manipulação. Eu já digo que quando você mostra uma gama pequena e limitada para uma pessoa, ela vai tender a continuar consumindo essas mesmas coisas e imaginar que só existem essas coisas no seu mundo. Por isso a ideia da bolha. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Aqui tá o lugar da citação de Black Mirror que todo mundo decidiu falar, que virou manchete em todos os lugares, que virou título, que virou o garoto do Black Mirror neném. Porque eu decidi usar uma coisa que não é tão comum, é uma coisa mais de cultura pop, que as pessoas não têm o costume de pensar que se encaixaria numa redação de Enem. Esse episódio que eu citei é o episódio 4 da 4ª temporada de Black Mirror, que é chamado de Hang the DJ, no qual tem um universo onde as pessoas têm um aparelhinho, uma máquina, como se fosse um Tinder, que escolhe com quem elas vão se relacionar. Então ele diz horário, local, onde tem que se encontrar com a pessoa, ele propõe um primeiro encontro entre as duas pessoas, e conforme for esse encontro, ele dá o tempo do relacionamento que eles vão ter que passar juntos numa casa. A pessoa não escolhia o parceiro com quem ela ficava. Ela era apresentada uma única opção, tinha que ir lá e depois tinha que se relacionar com a pessoa independentemente do que ela quisesse. Por isso eu digo nesse último trecho que torna o usuário passivo na escolha. Porque realmente a escolha acaba sendo passiva, a pessoa não decide. Quem decide é a máquina, é a tecnologia, é a internet, como a gente tá falando aqui nesse texto. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt. Produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então eu crio uma relação de paralelismo entre Black Mirror e a Escola de Frankfurt para juntar no tema da manipulação. Porque Black Mirror tá falando pra gente que o usuário se torna passivo, ele não tá tendo poder de escolha, e a Escola de Frankfurt fala qual é o poder da indústria nisso. Quando o usuário não escolhe, fica mais fácil de atingir ele. Por isso o interesse das grandes empresas, e das redes sociais e da internet em si em continuar com os algoritmos. E agora, no último parágrafo de conclusão, eu vou apresentar minha proposta de intervenção, os meus 5 fatores da proposta e concluir o texto com uma retomada de ideias e referências que eu usei ao longo do texto. Portanto, é mistério que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes dessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro que lhe é submetido. Então, nessa primeira parte do parágrafo, eu falei qual era a minha proposta para mudar isso, para tentar amenizar a situação. Eu começo com uma frase de efeito, que é mistério que o Estado tome providências, e depois eu vou apresentar realmente qual é a proposta concreta. Essa proposta tem que ter os 5 fatores que o Enem cobra: o agente, a ação, a finalidade, o modo meio e o detalhamento. Nessa proposta a gente encontra os 5, porque eu tenho uma formulazinha, umas dicasinhas que conseguem deixar bem claro para o avaliador onde estão essas 5, que eu vou explicar agora. Quando eu começo a falar da proposta, eu uso o conectivo para. Esse conectivo já dá a ideia de finalidade que vai ser apresentada. Depois, urge que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, já falei do agente, é o Ministério de Educação e Cultura, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais. Aqui já estão 2 fatores numa coisa só. Crie campanhas publicitárias é a minha ação, por meio de verbas governamentais é o meu modo meio. Por meio, dê um conectivo que já deixa muito claro que você vai falar sobre o modo como aquilo vai ser feito, o como aquilo vai ser feito. Então, já deixa muito claro para o avaliador que tá ali o seu modo meio, um dos fatores que você precisa ter. Que detalhe o funcionamento dos algoritmos é o meu detalhamento. Tudo isso vai entrar dentro do detalhamento porque eu detalhei muito bem o que teria nessas campanhas. Eu não só falei conscientizem a população. Não, eu disse criem campanhas nas redes sociais que falem sobre como funcionam esses algoritmos, o que você pode fazer para sair dessa alienação, o que você pode fazer para buscar informações em outras fontes. Então eu termino com uma última frase, uma última retomada de referências e ideias do texto inteiro para fechar muito bem e dar aquela firmeza para o avaliador terminar e falar: essa pessoa planejou muito bem o texto. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então você consegue ver que nessa frase eu dou uma força maior para minha proposta, falando que a proposta vai ser eficaz, que a proposta vai solucionar o problema e ela vai estourar a bolha, ela vai cortar pela raiz o problema,
tirando a alienação e tirando a manipulação que a gente tem falado até agora. E além disso, a coisa que eu acho mais forte e mais interessante vocês colocarem nos seus textos e que eu fiz aqui foi retomar ideias, palavras e referências que você usou ao longo do texto numa frase só. Olha aqui, eu usei a passividade que eu falei na parte de Black Mirror, eu usei a bolha sociocultural que eu falei na minha última linha da introdução, e eu falei de Winston e do Ministério da Verdade, de 1984, que foi a minha primeira referência de todas lá no começo. Eu acho essa retomada de ideias e referências lá no último parágrafo essencial no texto, porque eu acho que mostra um projeto de texto muito consistente. Mostra o que a gente chama de texto-circuito. Se você viu meu outro vídeo sobre minha experiência, você vai saber o que é texto-circuito. E eu gostaria de deixar um último recado falando que não se preocupem, o texto é muito grande, mas porque a minha letra é pequena, como vocês devem ter visto. Então eu espero que essa leitura tenha ajudado vocês e tenha trago algumas dicas, experiências, algumas técnicas novas.